Saudações em Cristo Jesus a todos os nossos irmãos. Nós continuaremos o estudo no livro de João, hoje no capítulo 6, a partir do versículo 28, em que nós vemos a revelação de Cristo Jesus nos ensinando sobre o pão que desceu dos céus, que é o próprio Cristo Jesus. Diz assim o texto sagrado, João 6, de 28 a 32. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão dos céus. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aqueles homens estavam perplexos com a grande multiplicação de pães que Jesus havia feito, descrito logo no início do capítulo. E eles buscavam Jesus agora querendo compreender as coisas de Deus, querendo então fazer as obras de Deus. Mas Jesus, todas as coisas que ele fez foi de uma forma pedagógica para que pudessem entender, compreender as coisas que são também espirituais, utilizando então demonstrações do mundo físico. E Jesus diz que para realizar a obra de Deus é apenas crer em Cristo Jesus. Crer e então, a partir daí, o esforço para se fazer a obra de Deus não é nosso, mas sim dirigido pelo Espírito Santo. Não é uma questão de fazer a obra, mas é de crer que Deus pode agir. É crer que Deus tem um plano para as nossas vidas. E isto é o que Cristo disse àquela multidão e eles então querendo mais um sinal. Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães. E agora Jesus então diz para aqueles homens que estavam falando que os seus pais, os antepassados, comeram o maná que desceu dos céus. Mas e Jesus? Qual seria então o sinal de que ele foi enviado por Deus, que vinha da parte de Deus? Jesus se recusa a dar um novo sinal, mas Jesus diz a eles que o povo comeu do maná e pereceu, mas aquele que comesse do próprio Cristo, se alimentasse do próprio Cristo, que era o pão, que é o pão que desceu dos céus, que é o alimento espiritual, ele jamais morreria. E por que Cristo é o alimento espiritual? Porque a chave do Evangelho é crer em Cristo Jesus, crer naquele que foi enviado por Deus. E Jesus então ensinou que para fazer a obra de Deus é crer no Filho. E crer não é apenas acreditar, mas é também ouvir e praticar os seus ensinamentos. Nós não temos esta aplicação direta aqui neste texto. Nós podemos buscar outras aplicações, como em Mateus no capítulo 7, e também no livro de João, em que ele nos fala que quem ouve e pratica, esse é o que crê, esse é o que ama a Cristo Jesus, esse é o que faz a vontade do Pai. Mas se ele apenas ouve, ele não crê, porque quem crê, ele permite que essa palavra possa então mudar mudar a sua conduta, mudar o seu comportamento no mundo. Jesus, ele nos fala então de um alimento que veio dos céus. Por isso ele disse, eu sou o pão que desceu dos céus. Nós comemos o nosso alimento, utilizando então o nosso paladar, ingerindo este alimento. E o alimento espiritual, ele também entra em nós através dos sentidos.
é o ouvir a palavra, é o falar a palavra, é o cantar, recitar os salmos, prestar louvores, é falar com Deus, ainda que em pensamento. Tudo isso então vem pelos sentidos, e esse alimento vem pelos nossos sentidos, pelos quais nós então buscamos uma comunhão com Deus. A comida espiritual, portanto, é tudo aquilo que nós introduzimos em nós para satisfação pessoal. Se eu busco alguma coisa para satisfação pessoal, ele tem um aspecto espiritual, seja o aspecto espiritual para que nos aproxime da vontade de Deus ou para que nos afaste dessa vontade de Deus. E a queda do homem, ela está relacionada a essa satisfação de uma satisfação pessoal. Havia um desejo de experimentar algo, uma coisa que era o fruto da árvore, que não estava autorizado, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não estava autorizado ao homem fazer isso, mas ele julgou que a sua satisfação estava incompleta. Ele julgou que estaria sendo injustiçado se não recebesse aquele fruto, que ele precisaria obter aquilo para que a sua satisfação fosse completa. E quando ele age assim, então ele agiu contra a vontade, os princípios de Deus e ele pecou contra Deus, porque desobedeceu. E desobedeceu para quê? Para satisfazer a sua vontade. E havia no Éden também uma árvore, chamava a árvore da vida. E aquele casal, Adão e Eva, foram expulsos do jardim para que não comessem clandestinamente dessa árvore da vida. O fruto da árvore da vida é o pão da vida. O fruto dela é a própria vida. E Cristo Jesus disse que, além de dizer que ele é o pão da vida, ele diz que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Aquilo que foi o motivo para que Adão e Eva saíssem do Éden, Jesus agora nos oferece. Cristo, ele vem então para que pudesse nos dar essa árvore da vida, que a princípio foi então impedido o acesso de Adão e Eva. Por isso que ele diz no capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Ou seja, o pão dele é a própria carne, não um elemento da ceia quando nós consideramos que o pão é o corpo de Cristo, mas é o sacrifício que ele faz na cruz do Calvário para que nós pudéssemos alcançar a vida. Deus mandou o maná no tempo do povo assim, no deserto, assim que saiu do Egito, para ensinamentos de verdades espirituais para nós, para mostrar ao povo que era necessário buscar o alimento que vem de Deus, não o alimento material para o nosso corpo, mas o alimento espiritual, e para demonstrar também a dependência de Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, ele diz que Deus, ele humilhou aquele povo, deixou aquele povo com fome, mas também quando eles se voltaram a Deus, ele sustentou o povo com o maná. E aquele povo, então, deveria aprender de Deus que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Esse era o ensinamento com o maná, que nem só do pão que eles estavam desejando lá do Egito, não só da carne que eles desejavam lá do Egito, mas eles podiam sobreviver por aquilo que era dado por Deus.
E a vontade de Deus é nos dar não apenas o alimento material, mas também o alimento espiritual. E veja que Cristo, ele diz que ele é o verdadeiro maná, o maná que desceu dos céus, que foi enviado para nós, para que nós nos alimentássemos espiritualmente desse maná espiritual, desse fruto da árvore da vida. Isto nos mostra então que nós temos que conhecer de Deus, conhecer de Cristo Jesus, para que possamos nos alimentar pelo conhecimento, pela leitura, por ouvir a palavra, por esses elementos sensoriais que nós percebemos, então, a palavra de Deus e recebemos, nós temos que também alimentar. Adão foi retirado do Éden para não se alimentar daquela palavra ou daquela árvore de um modo fraudulento, de um modo em que, assim como ele fez, tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal sem autorização de Deus, que ele não tomasse então da árvore da vida sem a autorização de Deus. E por isso Adão foi retirado. Mas Cristo Jesus agora nos apresenta o pão da vida, nos apresenta esse mesmo elemento da árvore da vida e diz: vinde a mim todos. E ele diz então que quem se alimentar deste pão jamais terá fome, jamais terá sede. E ele então nos oferece o conhecimento de Deus, porque Cristo disse que ele veio para revelar a Deus e ele veio para fazer a vontade de Deus, e o fazer a vontade de Deus é crer em Cristo Jesus, e ele nos ensina, nos conduz agora para o caminho da vida eterna. E ele nos dá através do Espírito Santo de Deus. E ele diz então que se alguém crer nele, se alguém o amar a Cristo Jesus, que o amor do Pai está em Cristo Jesus. E ele e o Pai viriam até nós, habitaria nos nossos corações, para que nós pudéssemos então ter vida, e ele faria então essa habitação permanente. E é isso que ele nos ensina a respeito do Espírito Santo, que esta habitação permanente é através do Espírito Santo. E assim então como Israel aprendeu a comer do maná e a depender de Deus, nós também devemos nos alimentar desse pão da vida e depender plenamente de Deus. Não somente nas questões espirituais, mas também nas questões materiais. A salvação de Deus, ela vem pelo meio da fé. E nós temos que crer nestas coisas que Ele nos ensina, que Ele nos revela. E uma vez que o homem comeu o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, agora, mediante a apresentação do Evangelho, mediante a apresentação de Cristo Jesus, este mesmo homem tem a capacidade e a responsabilidade de crer ou não no sacrifício de Cristo, de crer ou não na palavra de Deus que nos foi apresentada. E essa responsabilidade de crer ou não define a sua vida eterna. Esse crer, esse ter a fé, é o comer da árvore da vida. E Cristo Jesus então veio para nos apresentar. E se nós cremos, nós recebemos a vida eterna. Mas se não cremos, nós, como nos diz Cristo Jesus em João, já está condenado. Então, quando o homem se decide a alimentar do conhecimento de Cristo e a praticar as suas palavras, que essa palavra, esse conhecimento se torna operoso dentro de si, ele então restabelece
a vida com Deus, e é o novo nascimento. João 6,57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, através de Cristo Jesus é que nós vivemos, e por isso que Paulo diz, olha, nós já estamos em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais, e por Ele nós já somos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais. O homem olha estas promessas de bênçãos espirituais e querem receber os benefícios desse pão da vida, dessas bênçãos, mas ele olha de uma forma errada. Os homens querem prosperidade, querem a cura para suas doenças, mas não se alimentam do pão da vida. Não querem o pão da vida, querem as bênçãos, querem os benefícios. Mas nós devemos olhar para Cristo Jesus e encher as nossas almas, encher o nosso coração, a nossa mente com o conhecimento de Cristo Jesus, para que nós possamos desfrutar da sua paz. E a paz de Cristo Jesus, ela vem através da habitação do Espírito Santo em nós, porque Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que nos faz ter fé e ter esperança no cumprimento de todas as promessas de Deus. É Ele quem nos faz ser filhos amados, como nos diz Paulo lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E nós somos filhos amados quando nós amamos a Cristo Jesus, quando amamos a Deus, quando praticamos então aquilo que nós aprendemos dele. E por isso nós devemos desejar o pão da vida, assim como nós desejamos o alimento cotidiano. Assim como nós buscamos alimentar o nosso corpo, nós devemos então buscar o alimento para as nossas almas. E Davi dizia que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha que nós podemos entender aqui que Davi estava desejando estar na presença de Deus, ainda que para que isto houvesse então a sua morte, mas tamanho era o desejo da sua alma de ter o conhecimento de Deus. Isso está lá no Salmos 42, versículo 2. E 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado conhecimento para a salvação. Nós precisamos então desse leite espiritual, desse alimento espiritual que é o próprio Cristo Jesus. Os ensinamentos que ele nos traz é aquilo que nos dará então a salvação. E o homem deve ter prazer nesse alimento espiritual. E no Salmos 19, Davi fala que a palavra de Deus, os juízos de Deus, os estatutos de Deus, a lei do Senhor, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro puro, e são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Esse deve ser o nosso prazer na vida espiritual, de buscar constantemente as bênçãos vindas de Deus, de buscar esta bênção que é crer em Cristo Jesus, que é fazer a obra de Deus. Apenas crer, apenas deixar que o nosso coração aberto para que Deus possa agir em nossas vidas. Este é o modo de fazer as bênçãos, as obras de Deus. Que nós possamos então buscar a cada dia esta bênção para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.